Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do capítulo 9 da Era dos Extremos, capítulo com o nome de Os Anos Dourados. Para você que chegou aqui de paraquedas, isso aqui é um resumo do livro A Era dos Extremos, do Hobsbawm. Aqui no canal tem as obras anteriores também, tudo destrinchado por capítulos e partes em playlists que eu vou deixar espalhados aqui pelo vídeo. E a dinâmica aqui é muito simples. O resumo está aqui na tela do computador, eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar a fixar o conhecimento de vocês. Beleza? Bom, apresentações feitas, dessa vez bem curtinho, menos de um minuto. Bom, pessoal, os Anos Dourados, né? O que a gente pode dizer sobre eles, né? O que o capítulo diz, né? Que foi uma época de muita riqueza também, de muita inovação depois da guerra, né? Muitos carros eletrônicos, né? Empregos sobrando nos Estados Unidos e também na Europa, só que nem todo mundo se beneficiou com isso, né? Quando a crise dos anos 70 chegou, o sistema ele simplesmente começou a falhar. A tecnologia e também as empresas globais, elas mudaram o mundo, né? Mas a desigualdade e a população acabaram ficando aí como uma espécie de herança para as novas gerações. Foi, no geral, uma era incrível, só que também cheia de contradições. Começando a leitura do resumo, pessoal, nos anos 50, especialmente nos países mais ricos, muita gente percebeu que as condições de vida tinham melhorado bastante em relação ao que era antes da Segunda Guerra Mundial. Um exemplo disso foi o que disse um primeiro-ministro britânico conservador em 1959, que ele declarou que você nunca esteve tão bem, para poder se referir aos anos 50. Mas essa ideia de que tudo estava ótimo foi, assim, realmente entendida depois que os anos 70 chegaram, né? Os economistas eles começaram a olhar para essa época e chamar de 30 anos gloriosos, né? Ou a Era de Ouro, porque era um período muito diferente das crises econômicas que vieram depois. A dificuldade de perceber como essa época era única, né? Ela vem de várias razões, né? Para os Estados Unidos, por exemplo, que saíram da guerra como uma potência econômica grande, né? Os anos 50, eles não pareceram tão revolucionários porque o crescimento que eles tiveram era só uma continuidade do que já estava acontecendo durante a guerra. Mesmo com uma produção industrial alta, o crescimento dos Estados Unidos nos anos dourados, ele foi mais devagar do que outros países que estavam começando do zero e conseguiram se desenvolver mais rápido. Enquanto a maioria dos países da Europa e também o Japão estavam correndo para poder se recuperar da guerra, os Estados Unidos estava crescendo, né? Só que de forma mais devagar em comparação a esses países. A Era de Ouro também foi um período em que vários lugares no mundo ficaram mais ricos. Só que essa riqueza, assim, ela não chegou para todo mundo da mesma forma. Enquanto algumas partes do mundo, especialmente no terceiro mundo, viam a sua população crescer bastante, as condições de vida para muitas pessoas não melhorou muito. Nas décadas ali de 1950, 1960, a produção de alimentos aumentou mais rápido do que a população cresceu. Então a expectativa de vida, consequentemente, também aumentou. Só que em algumas regiões ainda havia problemas porque a produção de alimentos não dava conta das necessidades do povo, né? Isso acabou resultando em sérios problemas, como, por exemplo, fome, especialmente nas áreas afetadas por guerras e também instabilidade política. Na década de 70, ficou bem claro que havia grandes desigualdades entre as regiões mais pobres do mundo. Enquanto os lugares como o Extremo Oriente e na América Latina estavam conseguindo aumentar a sua produção mais rápido do que a população crescia, a África ela estava passando por um período bastante difícil. A produção de alimentos, galera, para vocês terem uma ideia, ela estava caindo com uma redução de mais de, olha só, 1% ao ano na quantidade de comida que cada pessoa conseguia produzir. Isso aí é muito grande. Parece, 1% ao ano é grande pra caramba. Já nos anos 80,
as coisas elas também não melhoraram muito, né? Na verdade, a produção de alimentos por pessoa não cresceu em quase nenhum lugar, exceto em algumas partes da Ásia. África, América Central, Oriente Médio continuavam com a produção assim bem menor do que tinham na década de 70, né? Conforme destacado pelo Van der Wee, em 1987, e pela FAO, em 1989. Nos países mais ricos, eles estavam produzindo comida demais. Então eles começaram a plantar menos e vender os alimentos por preços mais baixos, né? Isso acabou prejudicando os agricultores nos países mais pobres, que não conseguiam competir, infelizmente. Não tinha como. Essa diferença de ter muita comida em um lugar e fome no outro, que foi assim um grande problema durante a Grande Depressão dos anos de 1930. Né? Foi ficando menos comentado no final do século XX. Enquanto isso, muitos lugares, como por exemplo na Europa e até nos países socialistas, eles estavam se industrializando muito rápido. Os países que antes eram mais voltados para a agricultura, como por exemplo a Bulgária e a Romênia, eles também estavam se desenvolvendo. Só que ao mesmo tempo, muitos países, principalmente na África e também na América Latina, eles ainda dependiam da agricultura para poder conseguir o que eles precisavam. O que dificultava ainda mais a situação econômica. Entre as décadas de 1960 e 1970, a economia mundial ela cresceu. A produção dos produtos fabricados cresceu tanto que, para vocês terem uma noção, quadruplicou. E o comércio desses produtos aumentou nada mais nada menos do que 10 vezes mais. Muito absurdo. Isso tudo parecia muito bom, só que tinha um lado negativo disso. A poluição e a degradação do meio ambiente começaram a se tornar um problema sério, pessoal. A ideia de que o progresso humano significava dominar a natureza fez com que muita gente não se preocupasse com os danos que estavam sendo causados à natureza. Tanto os países ocidentais quanto os socialistas, as consequências nesses países ambientais, elas simplesmente foram ignoradas, né? O crescimento da industrialização e o uso de combustíveis fósseis, a poluição ela simplesmente disparou, né? E isso chamou a atenção dos ecologistas. A situação ainda ficou mais preocupante depois da crise do petróleo, em 1973, quando as pessoas começaram a perceber de verdade o quanto que a poluição do ar e os gases como o dióxido de carbono estavam afetando o planeta. É só a gente olhar, por exemplo, para a nossa situação hoje. Depois da Segunda Guerra, rolou uma grande onda de crescimento econômico, meio que seguindo o estilo da industrialização dos Estados Unidos antes de 1945. Esse crescimento ele se espalhou pelo mundo, levando a um aumento do consumo no modo geral. O carro ele acabou virando um símbolo de riqueza, primeiro na América do Norte, depois na Europa e depois ainda em lugares, né, como a América Latina. Para ter uma ideia de como as coisas mudaram, gente, na Itália, por exemplo, o número de carros foi de 750 mil em 1938 para nada mais nada menos que 15 milhões em 1975. E isso não foi só para os países ricos, também se viu um aumento do número de caminhões em vários países do terceiro mundo. Isso tudo mostrando que as economias estavam se expandindo globalmente. O Henry Ford, vocês já devem ter ouvido falar desse nome, ele criou uma maneira de se produzir carros em massa. E essa ideia, ela pegou legal em várias indústrias pelo mundo, né? Nos Estados Unidos, essa forma de trabalhar se espalhou para outras áreas, como por exemplo a construção e também as lanchonetes. Isso fez com que muitas pessoas elas pudessem consumir mais e até viajar para lugares que antes eram vistos como lugares de luxo, como por exemplo a América Central, que se tornou assim possível para milhões de pessoas. Além disso, a chegada dos eletrodomésticos e também do telefone mudou bastante a vida das pessoas.
Agora o cidadão, dito como cidadão comum, ele tinha acesso a um conforto que antes somente as elites tinham. Em vez de contratar pessoas para poder fazer serviços, as tecnologias elas começaram a facilitar o dia a dia, deixando tudo mais prático e também mais confortável. A revolução tecnológica ela foi a grande responsável pelo crescimento econômico nessa época, gente. É bom anotar. Ela trouxe produtos novos e mudou a vida das pessoas. Coisas como, por exemplo, plásticos, o rádio e também algumas outras técnicas que surgiram durante a guerra. Elas foram usadas em diversas áreas diferentes, trazendo avanços que antes eles simplesmente pareciam impossíveis. Embora, pessoal, a energia nuclear ela tenha começado como uma ferramenta de destruição, bombas nucleares e etc., ela também foi utilizada para poder gerar eletricidade, só que de uma forma limitada. Durante a Era de Ouro, teve uma aplicação rápida de pesquisas científicas mais avançadas que deixaram uma marca assim, duradoura na indústria e também na agricultura. Isso fez com que a tecnologia ela avançasse muito mais do que no século XIX, né? Mudou a vida das pessoas, tanto nas áreas mais ricas quanto nas áreas mais pobres. Falei isso aqui diversas vezes. Desde 1950, a gente tem visto assim, uma grande mudança na maneira de como as coisas são feitas. Antes as pessoas elas usavam muitos materiais naturais e também tradicionais, madeira e metal são os maiores exemplos que a gente tem. Só que agora elas preferem produtos feitos aonde? Nas fábricas, né? Isso aconteceu por causa da revolução tecnológica, que fez com que as pessoas pensassem em tudo o que era novo e o que era melhor. O que poderia ser otimizado. Por exemplo, quando surgiram os eletrônicos, televisores, eletrodomésticos, todo mundo ficou bastante empolgado, era revolucionário. E também teve a miniaturização que deixou muitos produtos mais portáteis, né, mais fáceis de carregar. Até mesmo os veleiros de lazer, que eles pareciam não ter assim mudado muito, passaram por melhorias sim na forma de como eles eram construídos e também na tecnologia que usavam desde a Segunda Guerra, né? A tecnologia estava ficando cada vez mais avançada e isso fez com que as empresas precisassem gastar mais em pesquisas para desenvolvimento. Isso acabou ajudando mais os países mais ricos que já tinham mais recursos. Nos anos 70, por exemplo, os países como o Brasil, eles tinham muito menos cientistas e engenheiros em comparação aos países desenvolvidos. Além disso, investir nos novos produtos virou algo assim super importante para as empresas, buscando inovações, especialmente em setores como os de medicamentos, gente. Muitos novos remédios eles podiam fazer as empresas ganhar muito dinheiro, especialmente se eles tivessem patentes para poder proteger esses produtos. É assim até hoje. Enquanto a tecnologia crescia, menos pessoas eram necessárias para poder trabalhar. Com a automação e o uso dos robôs, muitas funções que antes eram feitas por pessoas, elas passaram a ser feitas pelas máquinas, né? E assim se fez, né, a ideia geral de que a economia funcionava bem com menos gente trabalhando e que só eram preciso as pessoas para poder consumir esses produtos que eram fabricados pelas máquinas. As pessoas acreditavam que a automação e um bom sistema de bem-estar social iriam resolver antigos problemas, como, por exemplo, a pobreza e o desemprego. E assim, muita gente pensava que as crises econômicas do passado já tinham ficado para trás. Ilusão. O sistema capitalista que estava quase quebrando no meio do século XX conseguiu se recuperar de uma forma impressionante. E isso levanta algumas perguntas sobre como que isso aconteceu. Desde o final do século XVII, a economia ela passou por altos e baixos, que os economistas chamam de ondas longas de Kondratiev. Importante anotar. Essas ondas elas mostram que depois de períodos de crise,
a gente tem época de crescimento. Por exemplo, a Era de Ouro foi um período de grande prosperidade que veio depois de crises anteriores, parecido com o grande crescimento da Era Vitoriana entre 1850 e 1873. Mas esse novo período de crescimento, ele é tão profundo e grande que a gente precisa entender melhor as razões por trás dele, em vez de apenas assim ver como uma repetição de ciclos econômicos. Foi diferente. Além de copiar o jeito que os Estados Unidos faziam as coisas, a economia mundial passou por grandes mudanças e também começou a se globalizar mais rápido no início do século XX. E isso resultou numa espécie de economia mista, que é basicamente uma mistura de mercado livre e intervenção do governo. Importante anotar. Com isso, os governos eles puderam planejar e também ajudar a economia a crescer no modo geral. Esse novo jeito de poder fazer as coisas também significou que tinha mais empregos e um sistema de proteção social, gente, que ajudou a criar um mercado onde muitas pessoas podiam comprar mais produtos. Isso fez com que os bens que antes eram considerados luxuosos, né, eletrodomésticos e carros, eu comentei isso agora há pouco, eles ficassem mais acessíveis para a maioria das pessoas. Durante esse tempo, o comércio de produtos fabricados cresceu bastante. Só que as inovações tecnológicas elas não foram só uma questão de máquinas novas em diferentes setores. As novidades da indústria química e também farmacêutica mudaram a vida das pessoas, né? Influenciou como elas viviam e até como elas pensavam, principalmente aqui no Ocidente. Depois da guerra, o sistema capitalista ele passou por tantas mudanças que ele se tornou assim quase que irreconhecível em comparação ao que se tinha antes. Essa nova versão dele misturou ideias de economia livre com uma dose de democracia social, pessoal. E é claro que isso deixou assim muita gente, né, que nem sempre defendeu o livre mercado, bastante irritado e também ao mesmo tempo animado nas décadas seguintes. Durante os últimos anos da Segunda Guerra, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha passaram por algumas mudanças bastante importantes no capitalismo. Essas mudanças elas foram a resposta às consequências devastadoras da Grande Depressão que rolou antes da guerra. Naquela época, as economias elas enfrentaram várias crises e os líderes eles perceberam que não dava para poder voltar ao que era antes. Eles entenderam que era crucial, gente, reformar a economia global de uma maneira mais radical. Um cara muito importante nessa história foi o J.N. Keynes. Nome importante que é bom dar uma pesquisada, que ele estava envolvido na política desde 1914. Ele sabia que garantir a estabilidade econômica e controlar o comunismo era, sim, prioridade. Não tinha conversa. Era prioridade. Com o colapso do comércio nas finanças globais, a ideia de que o livre mercado resolveria tudo já não era uma ideia boa, né? Então ficou mais claro que era preciso de um planejamento econômico mais forte, mais organizado para poder lidar com as dificuldades daquela época. Muitos países eles começaram a adotar reformas que não eram assim somente coisas que os ingleses estavam fazendo. Essa mudança era uma tendência global onde os governos estavam querendo ter mais controle sobre a economia. Essa mudança era uma tendência global onde os governos eles estavam querendo ter mais controle sobre a economia. E o jeito que usava-se antes de fazer negócios com assim, liberdade total do mercado, ele foi realmente deixado de lado em muitos lugares, né? França, Japão já estavam colocando em prática um planejamento econômico feito pelo governo. E depois de 1945, o número de indústrias que eram controladas pelo Estado aumentou, mas muita coisa, né? Isso não era só uma ideia de socialistas ou de quem era contra o socialismo. Gente, era uma mudança que estava acontecendo em várias partes do mundo, né? A virada à esquerda nas políticas de resistência, ela ajudou a trazer reformas que queriam melhorar
a vida dos trabalhadores e também criar um tipo de capitalismo que tivesse, que levasse em conta as necessidades deles. Mesmo que isso não significasse acabar com o capitalismo de vez. Foi uma reforma no capitalismo. Com o tempo ficou claro que o capitalismo ele precisava sim de um empurrão do governo para poder voltar a funcionar bem. Eles perceberam que era importante garantir emprego para todo mundo e evitar grandes crises. O maior exemplo disso, a Grande Depressão. Assim, a ideia de uma economia mista, ela começou a aparecer, né? Onde que eu já falei, o governo começou a entrar para poder ajudar o capitalismo a sobreviver. Os políticos ocidentais eles começaram a concordar que era essencial planejar a economia e trabalhar junto com os sindicatos, desde que eles não fossem comunistas. O comunismo sempre foi o inimigo. Mas mesmo com essas mudanças, muita gente ainda discutia se essas novas políticas realmente funcionavam, né? E quais eram os resultados dessas novas políticas a longo prazo? Os economistas e também os políticos, eles costumavam reclamar que os sucessos que eles tinham era graças às suas próprias ideias e estratégias. Em 1944, os Estados Unidos lideraram a criação de instituições como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, que foram, assim, parte de um acordo feito em Bretton Woods. Legal depois de dar uma pesquisada um pouquinho mais a fundo sobre esse acordo. E o que aconteceu? Isso consolidou o papel dos Estados Unidos como uma espécie de chefão da economia mundial. Eles viraram o boss. Porém, nem tudo saiu como planejado. Eles queriam criar uma organização global de comércio, mas o que eles conseguiram foi um acordo mais simples, né? Como o GATT, a sigla é GATT, que focava em diminuir as barreiras comerciais entre os países. Bom dar uma olhada também sobre o GATT. E apesar desses ajustes, o capitalismo, assim, ele viveu um período muito próspero, né? Que ficou conhecido como o que a gente está falando aqui, a Era de Ouro, onde os Estados Unidos eles simplesmente dominaram a economia global até o colapso desse sistema por volta de 1970, pessoal. A gente também sabe que depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética fizeram a Guerra Fria. E um dos resultados disso foi que os Estados Unidos começou a investir pesado no crescimento dos países aliados, né? Como, por exemplo, a Alemanha Ocidental e também o Japão. Para quê? Para poder evitar que o comunismo ele se espalhasse. Um exemplo importante disso foi o Plano Marshall, que ajudou a modernizar as economias desses países, fazendo com que eles se recuperassem rapidamente. Essa estratégia americana, ela ajudou a criar uma economia global capitalista com foco no livre comércio, onde os Estados Unidos eles lideravam e o dólar, assim, ele tinha uma importância muito grande, né? Resumindo, tudo envolto à maneira de produção dos Estados Unidos e a moeda dos Estados Unidos, gente. Enquanto isso, a União Soviética ela estava investindo muito em armas, né? E isso acabou prejudicando o seu desenvolvimento econômico a longo prazo. A economia no mundo começou a crescer bastante. Isso aconteceu em parte porque muitas pessoas elas simplesmente mudaram de lugar para poder trabalhar. Um monte de gente saiu do campo e foi para as cidades em busca de emprego. Por exemplo, muitos italianos, galera do sul da Itália, tiveram que ir para o norte, né? Onde o quê? Tinham mais fábricas, mais oportunidades de trabalho. O modelo de trabalho já tinha mudado completamente. Embora a migração internacional ela não tivesse assim voltada a todo vapor logo de cara, essas mudanças internas elas foram muito importantes para o crescimento geral da economia. Além disso, gente, os refugiados que fugiram da guerra eles também ajudaram a reindustrializar as áreas que precisavam de mão de obra. Isso também deu um empurrãozinho a mais na economia. As pessoas se mudando para onde havia mais trabalho ajudou a economia a se recuperar e também a crescer. Durante esses anos de crescimento econômico rápido no Ocidente, os governos eles eram meio resistentes à imigração
mesmo quando tinha-se falta de trabalhadores. As pessoas que iam para países europeus, especialmente nas regiões menos desenvolvidas, muitas vezes elas ficavam assim por um tempo determinado e elas podiam simplesmente ser mandadas de volta para o país de origem mais facilmente. Embora a comunidade europeia ela estivesse tentando facilitar a movimentação entre os países como Itália, Espanha e Portugal, aquele bolinho ali, a imigração ela ainda era um assunto assim, cheio de polêmicas, né? Isso fez com que a xenofobia ela aumentasse muito, especialmente depois de 1973, principalmente na Europa, né? Mesmo com a necessidade de trabalhadores, a imigração ela gerava muito debate, né? Muitas preocupações, tanto entre o governo quanto entre a população. Na Era de Ouro, entre 1950 e 1970, gente, os países eles começaram a trocar mais produtos e serviços entre si. Ou seja, o comércio internacional ele ganhou força. Antes da Segunda Guerra, os Estados Unidos, assim, eles eram meio que independentes em termos de produção. Eles produziam tudo que era necessário. Só que depois da guerra, eles começaram o quê? A exportar muito. Embora eles ainda focassem muito nas suas próprias necessidades internas. Só que a exportação, ela foi o grande foco. A partir da década de 60, as fronteiras nacionais, elas começaram a parecer assim, menos importantes para os negócios. Isso quer dizer que as economias elas começaram a se misturar. Mas a ideia de uma economia mundial começou a ganhar forma, né? E isso fez com que os governos eles tivessem assim, menos controle sobre as suas próprias economias, já que o comércio e o investimento passaram a fluir de maneira mais livre entre os países. E assim a economia foi se tornando, foram os primeiros passos para a economia se tornar efetivamente mais globalizada. Um ponto-chave, pessoal, nessa nova fase global foi o crescimento das multinacionais. Essas empresas elas operam assim, em vários países e ajudam a criar uma nova forma de divisão do trabalho ao redor do mundo. Além disso, surgiu também o mercado financeiro offshore, que são basicamente locais com impostos mais baixos, onde as empresas elas podem se esconder das regras dos impostos originais dos seus países. Isso também fez com que fosse assim, muito mais difícil para os governos controlar as finanças vindo dessas empresas. Um exemplo disso são as transações em eurodólares, gente, que são dólares que circulam fora dos Estados Unidos. Esses eurodólares eles ajudam a poder criar um mercado financeiro global que ele crescia sem a supervisão regular de cada país. E bom, isso resultou numa economia que depende muito mais de dinheiro e investimento que vem de fora do que acontece dentro de um país só. Isso aí é o que eu falei ainda há pouco. Os Estados Unidos impondo ao mundo a sua maneira de produzir e a sua moeda, pessoal. As grandes empresas como a General Motors, elas começaram a atuar em vários países, não ficando mais presas ao seu próprio governo. Isso ajudou a criar um mercado global onde se podiam fazer negócios em diferentes lugares. Embora a gente veja números de importações e exportações, muito do que essas empresas fazem é, na verdade, um comércio interno entre suas próprias filiais espalhadas pelo mundo, gente. Olha essa sacada, é importante prestar atenção nessa sacada. Essa situação ela aumentou a concentração de dinheiro e de poder nas mãos de poucas empresas, né? Que é uma parada que o Marx já tinha previsto lá atrás. Nos anos 60, as maiores dessas empresas, gente, já controlavam, assim, uma parte da economia global. Eles tinham uma fatia legal da economia global. E muitas delas estavam em países ricos, né? Estados Unidos, Japão,
Grã-Bretanha, Alemanha, mesmo que eles estivessem perto dos seus governos, essas corporações elas normalmente tomavam decisões que beneficiavam mais a elas do que ao país onde elas estavam. Na década de 70, rolou mais uma mudança na economia do mundo. Os países em desenvolvimento, que antes eram só conhecidos por exportar matéria-prima, eles começaram a mandar produtos feitos, né, como eletrônicos e também roupas, para o mercado internacional. E isso acabou desafiando a ideia antiga de que só os países ricos podiam produzir coisas mais complexas, gente. Empresas como a Volkswagen, elas começaram a abrir fábricas em vários países do terceiro mundo. Eles queriam, assim, não somente vender para os locais, mas também abastecer o mercado global. Essa movimentação foi facilitada por inovações de transporte e também de comunicação que permitiram que partes de um produto fossem fabricadas em diferentes lugares do mundo e simplesmente juntadas depois. Além disso, a globalização de produção cresceu com a criação das zonas francas e também das fábricas offshore. Falei sobre isso. As zonas francas é importante dar uma olhada também, gente. Principalmente nos países mais pobres, onde a mão de obra ela era barata, ela era fácil de se encontrar. E isso fez com que as empresas elas pudessem reduzir os seus custos e aumentar a sua produção. Com essa mudança na economia global, as economias dos países elas começaram a ficar mais fracas. E isso ajudou a surgir pequenos lugares, né, como Hong Kong, Singapura, que eles acabaram se tornando bem-sucedidos ao oferecer serviços que ajudam a economia global no todo. Antes, esses mini-estados, gente, eles eram considerados para a economia insignificantes. Só que eles passaram a ser vistos como lugares importantes para quê? Para investimentos e para as pessoas que queriam esconder dinheiro, gente. É isso aí. A desintegração dos grandes impérios coloniais, ele fez com que esses pequenos estados, eles crescessem, eles aumentassem. Eles prosperaram porque eles estavam conectados com grandes empresas internacionais, gente. Ao mesmo tempo, surgiram movimentos nacionalistas onde os grupos eles queriam mais autonomia. Só que mesmo assim, a independência econômica desses lugares ele não passava de ilusão, já que eles acabaram se tornando ainda mais dependentes das grandes empresas do mundo. A ideia de mover as fábricas para regiões onde o custo de vida é mais baixo fazia todo o sentido, especialmente porque se descobriu que os trabalhadores não brancos, gente, tinham habilidades como as dos trabalhadores brancos. Oh, que grande descoberta! Durante a Era de Ouro, esse movimento ele foi assim ainda mais forte. Nessa época, a economia ela funcionava de um jeito que as pessoas estavam trabalhando bastante e ganhando bem. E o modelo ele era focado em que todo mundo consumir mais, gente. Capitalismo. Todo mundo consumir. Produção, consumo. E o que ajudou isso a acontecer foi um acordo entre diferentes grupos políticos, tanto os de direita quanto os de esquerda, em vários países ocidentais, né? Fora isso, também havia um entendimento entre os patrões e os sindicatos para não exigir demais dos trabalhadores e assim garantia que as empresas elas ainda tivessem bons lucros. Tudo se conectando, pessoal. É só separar tudinho em tópico que no final vocês vão ver que tudo se conecta. Até o final dos anos 60, a política estava bem ligada à situação econômica da época. Depois da guerra, vários governos que buscavam reformas, eles estavam no comando, especialmente nos Estados Unidos, como o governo Roosevelt, e na Europa Ocidental, onde os partidos social-democratas eles estavam em alta. Nessa época, a esquerda ela estava meio fraca, né? A não ser em lugares mais específicos. Nos anos 50, o clima de prosperidade
fez com que surgissem novos governos conservadores que eram assim mais moderados. A esquerda ela não estava perdendo apoio do povo, mas sim ela estava enfrentando um cenário que favorecia ideias conservadoras por conta do crescimento econômico, gente. As boas condições econômicas elas deixaram os conservadores mais populares e a esquerda acabou ficando em segundo plano. Na década de 60, um movimento de esquerda começou a se fortalecer, especialmente porque novas eleições trouxeram mudanças e muitos líderes políticos antigos que representavam o capitalismo tradicional, eles estavam saindo de cena. E com isso surgiram os estados de bem-estar, que são governos que se preocupam mais com o bem-estar da população. Assim, uma parte maior do orçamento público ele começou a ser destinado a serviços sociais, saúde, educação. Enquanto a guerra do Vietnã estava se intensificando, os gastos com educação estavam superando os gastos militares nos Estados Unidos, gente. E isso simplesmente marcava assim, uma nova fase onde os países capitalistas mais avançados eles estavam priorizando o bem-estar social. Só que essa transformação ela ia trazer muitos desafios depois que a Era de Ouro chegasse ao fim. Os anos 60 parecia que as economias mais desenvolvidas elas estavam sim numa boa fase, mas elas estavam prestes a enfrentar algumas crises, né? Tanto internas quanto externas, como por exemplo as guerras da Argélia e também a guerra do Vietnã. Em 1968 rolou uma explosão de radicalismo entre os estudantes, né? Foi uma parada que pegou assim, muita gente de surpresa. Isso mostrou que o período tranquilo, né? Que, bom, o título do capítulo, né? A Era de Ouro, ela não poderia durar para sempre. Tinham problemas internos ali que poderiam fazer com que a Era de Ouro chegasse ao fim, pessoal. A estabilidade econômica ela dependia basicamente de duas coisas. A produção continuar crescendo e dos salários subirem. Foquem nisso. Mas isso sim já estava começando a dar errado. Com o tempo, muitos trabalhadores que antes estavam felizes com seus empregos, eles começaram a ficar insatisfeitos e também a questionar as limitações que eles tinham nas negociações salariais, pessoal. Eles queriam ganhar mais e essa insatisfação começou a se espalhar, ia começar a dar merda. Os Estados Unidos começaram a perder o seu status de superpotência. Isso fez com que o sistema que usava o dólar como base comercial mundial, gente, conhecido como dólar ouro, importante anotar, começasse a entrar em colapso, né? Muitos países também viram uma queda na produtividade, ou seja, eles estavam produzindo menos. A nova geração que só conhecia tempos de pleno emprego, né? Quase todo mundo tinha trabalho, e a inflação, o aumento de preços, percebeu que os aumentos de salários que antes pareciam bons não eram mais suficientes para poder cobrir as suas necessidades. E essa mudança na forma de pensar das pessoas teve assim um impacto muito maior na economia do que as revoltas estudantis da época, né, que eu comentei agora há pouco. Que, embora elas fossem importantes para a cultura, elas mobilizavam apenas uma parte pequena da população e não conseguia trazer mudanças políticas a longo prazo, gente. Assim, aquele discurso otimista da Era de Ouro, que falava sobre harmonia, bem-estar social, ele simplesmente começou a desmoronar. As pessoas começaram a questionar se as promessas de um futuro melhor, elas realmente iriam se cumprir. Em 1968 aconteceu uma série de eventos que mudaram muita coisa, né? Mas isso não foi assim o fim da Era de Ouro. Na década de 70 as coisas começaram a ficar efetivamente complicadas, né? A inflação disparou, a economia ficou muito aquecida e o que acabou gerando um crescimento que não dava para poder sustentar, pessoal. A economia saiu totalmente fora do controle. Quando a crise estourou em 74, já era meio que esperado. Mas as consequências, assim, elas foram muito mais severas do que se imaginava. E a partir daí,
a economia mundial ela não conseguiu voltar ao mesmo ritmo e ela começou uma nova fase, mais uma vez cheia de crises, né? Bem diferente das grandes conquistas da Era de Ouro, que foi um dos momentos assim mais importantes da história da economia, pessoal. Bom, esse foi o resumo do capítulo 9 da Era dos Extremos. Se você sobreviveu até aqui, curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Se eu acabei esquecendo alguma coisa importante do capítulo, você talvez tenha lido, comenta aí. Isso aqui é um resumo, né? Então acaba passando uma coisa ou outra. Se tiver alguma leitura complementar, algum artigo interessante, deixa aí que eu destrincho, leio, né? Faço um resuminho para a galera, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Estou resfriado. Até a próxima. Próximo vídeo, capítulo 10. Valeu, falou, forte abraço. Beijo no coração, bons estudos.